Então, existe no exterior uma transformação progressiva do consumidor na medida que os jovens vão entrando mais nesse mercado. E existe, evidentemente, uma esperta e clara vontade dos competidores de utilizarem esse processo a seu favor. Então, isso é uma questão que nós temos que considerar sempre. Às vezes, quando nós falamos no rastreamento e tentamos sintonizar o rastreamento com o que se pede, é porque nós achamos que a nossa saída talvez esteja por aí, no caso específico da carne. Mas há outras situações que nós vamos ter que sentar, conversar. Eu acho até que as propostas colocadas aqui hoje são facilmente aceitáveis. Mas há situações que são delicadas, nós vamos ter que conversar no futuro. Eu não quero, mas infelizmente, os bons debates e as boas discussões são, primeiro, achar o consenso quando há o dissenso, e depois achar o dissenso quando há o consenso. Nós temos que fazer isso permanentemente, é a modo de caminhar. Então, na questão que não foi mencionada aqui, pelo menos eu ouvi parte da sua exposição, mas uma questão vital para nós é a questão da água. Não é? A questão, nós temos, vamos ter que discutir e firmar uma posição clara sobre a questão da água. Nós estamos sendo acionados pela China, porque a China esgotou seus recursos hídricos nas províncias do norte. Essa semana, o Economist fala do desastre que houve na Índia com as monções. Eles não tiveram a chuva necessária e a situação ficou muito grave. E nós somos um país com grande potencial, nós temos muita água. E temos uma trilogia, nós temos 3 leis importantes nesse campo. Nós criamos o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, criamos a ANA e há um projeto 1616, que eu até cheguei a ser relator no momento, que ele cobra pelo uso da água. E tivemos uma grande luta com o governo, porque nós queríamos cobrar pelo uso da água, porque, na verdade, quando nós exportamos soja, quando nós exportamos carne, estamos exportando água também. Isso é indiscutível. E como nós queríamos cobrar pelo uso da água e destinar 100% dos recursos cobrados à bacia para recuperação e manutenção da bacia, havia um problema com o governo, ele queria o dinheiro para o Tesouro. Depois, então, ele veria como esse dinheiro chegaria. E nós sabemos que as coisas não são bem assim. Eu tenho aprendido muito. Agora, em Raposa Serra do Sol, eu fui lá fazer uma inspeção de como se deu o processo. Eu tenho aprendido muito, uma coisa que me aproxima até dos senhores. Não é? Eu fui o relator no Brasil do Sistema Nacional, do SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Não é? E nesse Sistema Nacional de Unidade de Conservação nós fizemos o máximo em termos de processos de manutenção da floresta, manutenção de área. Mas nós não vimos, e eu não vi naquele momento, algo que vi agora em Raposa Serra do Sol, a assimetria entre o produtor individual, ainda que seja ligado a uma entidade como a CNA, a assimetria entre o produtor e o governo. O governo diz assim, você me dá essa terra passa a ser desapropriada e você vai receber tanto. E eu quero essa terra no dia tal. E vai lá e tira a terra. Agora, para receber, onde é que você vai receber? Tinha lá uma comunidade que houve esse processo há 20 anos. Até hoje não receberam. Então, essa questão é uma questão que amadureceu um pouco a minha visão e me aproximou também do homem ou da mulher que é proprietária de uma terra e que num determinado momento você se imagina fazendo um bem ao país, à humanidade, toma aquela terra, mas não percebe que é um confisco. Não se trata de uma relação equilibrada. Então, é importante que a gente sinta essa situação e caminhe junto. No caso da água, nós vamos ter que chegar a um entendimento. Não é? Temos que chegar a um entendimento e fazer uma frente, porque o nosso interesse é o interesse dos produtores. Nós criamos o Comitê de Bacia. A ideia do Comitê de Bacia é que os produtores estivessem presentes no comitê, os usuários estarão presentes, é o que há de mais próximo de um democrático que nós conseguimos. E precisamos dos produtores, precisamos chegar a um entendimento que os rios são fundamentais para nós e são fundamentais para quem produz. Não é?
Então, essa questão é uma questão que nós podemos avançar no futuro também, chegarmos ao entendimento. Houve, um determinado momento, uma suposição de que nós éramos contra os transgênicos, mas não foi isso que nós afirmamos naquele momento e que afirmamos até hoje. Nós afirmamos naquele momento que a plantação de transgênico no Brasil poderia e deveria coexistir com a convencional e com a orgânica. O Brasil talvez seja um dos poucos países no mundo que tem espaço para isso. E achávamos que era preciso alguma cautela, porque das três, a transgênica era capaz de contaminar as outras, e não vice-versa. E naquele momento, a experiência que nós temos de grandes países agrícolas, como o Canadá. O Canadá só aprovou uma plantação transgênica depois de muita pesquisa, de muita avaliação. E nós achávamos também naquele momento que era necessário isso. Então nós, naquele momento, falamos, mas depois o transgênico, de uma certa maneira, se estabilizou. Nós pudemos até criar, junto com o ministro Roberto, criamos a Câmara de Agricultura Orgânica, que também tem crescido. Não sou daquelas pessoas que saem por aí dizendo que o alimento orgânico é mais nutritivo que os outros, porque as minhas pesquisas não autorizam isso. No entanto, eu posso dizer que ele é menos contaminante, pelo menos, não é? E tenho visto um crescimento extraordinário dessa demanda, um crescimento extraordinário da demanda no Brasil e fora do Brasil também, sobretudo fora do Brasil. Então, interessa para nós também fortalecer esse polo orgânico, não por uma questão apenas teórica ou uma questão romântica, é porque ele passou a ser também um elemento fundamental.